E se aquilo que você acredita ser força, na verdade, for apenas uma máscara que esconde sua maior fraqueza? E se a vitória que o narcisista exibe ao mundo não passar de um reflexo quebradiço, pronto para ruir diante de um olhar capaz de enxergar além da superfície? Carl Jung nos alertou. O inconsciente coletivo guarda monstros adormecidos, mas também desperta os heróis ocultos. Talvez você seja um desses heróis e ainda não percebeu. O que acontece quando a compaixão deixa de ser ingenuidade e se transforma em poder? Quando a sensibilidade que muitos chamaram de fraqueza começa a corroer silenciosamente os alicerces da máscara narcísica, o empata, no momento em que cresce espiritualmente, carrega em si uma força invisível, quase proibida, que não se mede em gritos ou em controle, mas em algo muito mais perigoso, a capacidade de iluminar as sombras que o outro tenta desesperadamente esconder. Mas cuidado, nada disso é óbvio, nada se revela de forma direta. O caminho da consciência é um labirinto cheio de símbolos, espelhos e armadilhas. O narcisista acredita estar no controle, mas e se, no fundo, ele fosse apenas uma marionete de forças arquetípicas muito maiores do que sua vontade? Jung nos lembra que cada encontro humano é, na verdade, um confronto de mitos, de deuses internos, de dramas cósmicos encenados em silêncio. Você já parou para perceber qual mito você está encarnando agora? Existe um instante quase imperceptível em que a balança se inverte. O empata, ao mergulhar em sua própria escuridão, descobre a centelha divina que o narcisista teme mais do que qualquer derrota, a verdade. E quando essa verdade se revela, não é apenas o jogo que muda, é a realidade que se desfaz diante de nossos olhos. A pergunta que fica é: você está preparado para reconhecer esse momento quando ele acontecer diante de você? O que está prestes a ser revelado não é apenas uma análise psicológica, mas um choque existencial. O crescimento espiritual do empata não destrói o narcisista pelo confronto direto, mas por algo infinitamente mais inquietante. Ele o aniquila sem tocar nele, apenas expondo a fragilidade daquilo que parecia inabalável. A partir daqui, cada palavra que você ouvir será como uma chave. Abrirá portas dentro de você que jamais se fecharão de novo. Mas esteja avisado. Depois de atravessar esse limiar, não há caminho de volta. Imagine por um instante a cena silenciosa de um encontro entre luz e sombra. O empata, aquele que por tanto tempo acreditou ser frágil diante do peso esmagador do narcisista, começa a perceber que dentro de si não existe apenas dor. Existe um rio subterrâneo de força que jamais foi tocado. Jung dizia que a alma humana é feita de símbolos que nos atravessam mesmo quando não os compreendemos. E talvez seja por isso que você sente esse arrepio agora. Algo em você já sabe que esta batalha não é externa, mas travada em lugares que não se veem. O narcisista não teme perder o controle do outro. Teme perder o espelho que sustenta a sua ilusão. E quando o empata cresce espiritualmente, esse espelho racha. Não porque ele queira destruir, mas porque sua própria luz começa a mostrar fissuras onde antes só havia reflexo. É como se a verdade, adormecida nas camadas mais profundas do inconsciente, emergisse lentamente, desnudando cada disfarce, cada gesto ensaiado, cada máscara que sustentava o teatro. O narcisista, diante disso, sente o chão sumir. O que é poder quando não existe mais plateia? O que é controle quando o outro já não se deixa enredar? Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais o empata cresce, mais ele sente também o peso da própria dor. Crescer espiritualmente não é um voo leve, mas uma travessia pelo deserto da própria sombra. Você já percebeu como a compaixão, quando verdadeira, dói mais do que o ódio? É porque ela toca exatamente onde o outro não suporta ser tocado, na verdade, de sua própria carência. O empata se torna perigoso não quando aprende a ferir,
mas quando deixa de ter medo do ferimento. É nesse instante que a balança muda silenciosa e irreversivelmente. O narcisista, acostumado a sugar energia, percebe algo desconcertante. Não há mais o que roubar. O empata, agora consciente, não oferece resistência, mas também não oferece alimento. E o vazio, que antes parecia ser um castigo para o sensível, passa a ser o cárcere do manipulador. Jung nos lembrava que o inconsciente não perdoa o engano. Cedo ou tarde, o que é sombra se revelará. O narcisista sente essa revelação como se fosse a própria morte. Mas dentro dessa morte existe também um nascimento. O empata não precisa aniquilar com violência. Sua transformação é por si só a sentença. É como uma chama que não queima, mas derrete as máscaras. Você já se deu conta de que o simples ato de ser quem você é pode desmontar sistemas inteiros de mentira? É aqui que mora o verdadeiro perigo. Não na força física, não no domínio psicológico, mas na revelação silenciosa de que a verdade não precisa gritar para ser ouvida. E então surge a pergunta que ecoa dentro de cada um. O que acontece quando você decide não mais se reduzir para caber no espaço estreito que o outro tenta impor? O que nasce quando você deixa de ser apenas a tela para o drama alheio e começa a ser o protagonista de sua própria história? Talvez seja por isso que Jung falava de individuação, o processo doloroso e inevitável de se tornar inteiro, de integrar luz e sombra, de parar de viver como reflexo e assumir a própria forma. O empata, nesse ponto da jornada, já não é o mesmo. Ele descobre que sua sensibilidade é, na verdade, uma antena para dimensões invisíveis que lhe permitem enxergar além das aparências. E o que o narcisista teme mais do que tudo é ser visto sem filtro, sem máscara, sem maquiagem, porque nesse instante ele não é mais rei, é apenas um homem ajoelhado diante da própria nudez. Você consegue sentir o peso dessa imagem? Não é vingança, é revelação. Mas a revelação não vem sem dor. O empata precisa suportar a solidão, o silêncio, o afastamento de tudo que antes parecia amor, mas era apenas encenação. Crescer espiritualmente é também perder. E cada perda dói como se fosse uma morte, mas abre espaço para um renascimento que ninguém pode controlar. Jung sempre dizia que a psique humana busca totalidade, não conforto. O empata, ao aceitar isso, descobre que seu maior medo era, na verdade, a chave para sua liberdade. Nesse cenário, o narcisista se desmorona, não porque o empata o atacou, mas porque a própria estrutura de ilusão não se sustenta diante da presença de alguém que já não precisa dela. É como um templo vazio que ecoa sua própria ruína. A vitória, se é que podemos chamar assim, acontece sem celebração, sem espetáculo. É uma vitória invisível, mas absoluta. E aqui o mistério se aprofunda. O que ainda não foi dito, o que ainda não pode ser nomeado, permanece suspenso no ar. O empata que cresce espiritualmente não apenas enfrenta o narcisista, ele enfrenta a si mesmo. E nessa batalha silenciosa, você que agora ouve essas palavras, talvez comece a sentir que também está no meio desse mesmo campo de forças. A pergunta é inevitável. Até onde você está disposto a ir para descobrir quem realmente é? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O empata, ao atravessar a fronteira invisível entre a dor e a consciência, percebe que não existe vitória sem confronto interno. Carl Jung ensinava que aquilo que negamos em nós mesmos retorna como destino. E é exatamente aqui que a jornada se torna insuportavelmente verdadeira. Cada gesto do narcisista, cada manipulação, cada tentativa de controle funciona como um espelho invertido, revelando ao empata a parte de si que ainda não foi encarada.
É doloroso reconhecer que a prisão nunca esteve apenas fora, mas também dentro. Você já se perguntou até onde seu silêncio colaborou com a ilusão do outro? E é nesse ponto que o paradoxo se intensifica. Quanto mais o empata olha para dentro, mais percebe que a energia que antes o feriu começa a perder poder. Não porque o narcisista tenha mudado, mas porque a ferida deixou de ser uma porta aberta para invasões. O que antes era brecha, agora se torna cicatriz, e cada cicatriz é uma marca de sobrevivência transformada em sabedoria. Jung dizia que a sombra, quando reconhecida, deixa de governar. Você sente esse chamado dentro de si? O chamado de olhar para o que mais dói e descobrir ali uma centelha de poder? A resistência do narcisista cresce junto. Ele sente que perde território. Seu império psicológico, erguido sobre areia, começa a afundar. Mas veja a ironia. Quanto mais ele tenta controlar, mais evidente fica a fragilidade. O empata em silêncio passa a ser o verdadeiro centro da cena, não porque busca poder, mas porque deixou de ser refém. Essa inversão é devastadora. O predador não sabe viver sem a certeza de domínio. E quando o domínio se dissolve, o que resta é o vazio insuportável. Você já viu nos olhos de alguém o terror de perder a própria máscara? O empata, por sua vez, descobre algo ainda mais perturbador, que dentro dele também existia uma sombra narcisista. A parte que queria ser reconhecida, amada, validada a qualquer custo. É ao enxergar essa sombra que ele finalmente se liberta. Jung afirmava que não nos tornamos iluminados apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando conscientes as trevas. O empata só aniquila o narcisista quando aniquila, dentro de si, a necessidade de viver como reflexo. E isso dói mais do que qualquer ferida externa. Mas é dessa dor que nasce a força. Porque o empata começa a perceber que não precisa provar nada, não precisa ser compreendido, não precisa ser aceito pelo olhar do outro. Sua espiritualidade não é um enfeite, mas uma arma silenciosa. Uma arma que não fere, mas expõe. Imagine uma lâmpada acesa em um quarto escuro. A escuridão não é destruída com violência, apenas deixa de existir. Esse é o impacto do empata desperto. Ele não combate, ele ilumina. E aqui o narcisista desmorona de forma ainda mais cruel, pois ele não é destruído por confrontos, e sim pela ausência deles. Não há luta, não há guerra, não há espetáculo. Há apenas o silêncio implacável de alguém que não precisa mais participar do jogo. Esse silêncio é mais ameaçador do que qualquer ataque. Você já percebeu como o silêncio pode ser a maior arma? O silêncio que não se curva, que não implora, que não reage, apenas permanece inteiro. Dentro desse novo espaço, o empata encontra aquilo que sempre buscou: presença. Não a presença que depende de aprovação, mas a presença que se sustenta sozinha, como uma árvore enraizada em sua própria verdade. E o narcisista, acostumado a viver de reflexos, não sabe o que fazer diante dessa solidez. É como tentar controlar o vento com as mãos. Não importa o quanto se esforce, o vazio sempre escapa. Esse confronto, na verdade, nunca foi entre duas pessoas. É o drama eterno entre sombra e luz, entre consciência e ilusão, entre essência e máscara. Cada um de nós já foi, em alguma medida, tanto empata quanto narcisista. E é por isso que essa narrativa ecoa dentro de você agora, porque fala de algo que não está apenas fora, mas também pulsa em seu íntimo. Você já reconheceu qual papel tem representado até aqui? E, no entanto, a jornada não termina aqui. O crescimento espiritual não é apenas o fim da manipulação externa, mas o início de um caminho ainda mais profundo, o caminho de se tornar inteiro, de integrar cada fragmento de si, até mesmo aqueles que causam vergonha ou medo. Jung chamou isso de individuação. Não é um processo fácil, mas é o único capaz de transformar dor em força, perda em libertação, silêncio em revelação. E a cada passo nessa espiral, o empata percebe algo que muda tudo, que o verdadeiro aniquilamento do narcisista não acontece fora, mas dentro. Porque quando você deixa de precisar da aprovação de qualquer máscara, o jogo simplesmente deixa de existir. E esse é o poder que nenhum manipulador pode controlar. O empata, ao atravessar esse ponto de não retorno, começa a sentir que a realidade ao seu redor se transforma, mas a mudança mais profunda não é externa,
é interna. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Esse despertar é doloroso porque obriga o empata a encarar o vazio que sempre tentou preencher através dos outros. É aqui que a sensação de abandono se torna revelação. Aquilo que parecia solidão é, na verdade, o primeiro sopro de liberdade. Você já se perguntou se o silêncio que teme não é justamente o lugar onde sua verdadeira voz habita? Nesse espaço novo, tudo parece estranho. O empata percebe que o mundo não muda de imediato, mas sua percepção muda completamente. O que antes o feria, agora já não o atinge da mesma forma. O narcisista continua a tentar, continua a usar as mesmas táticas, mas algo perdeu efeito. É como se o veneno tivesse perdido a potência, e isso o enfurece. Pois não há maior desespero para o manipulador do que ver sua arma se tornar inútil. Você já notou como certas pessoas parecem enlouquecer quando percebem que já não controlam suas emoções? Mas esse processo não é uma linha reta. O empata também vacila, também sente a tentação de voltar para o velho jogo, porque o conhecido, mesmo doloroso, parece mais seguro do que o desconhecido. Jung alertava que a sombra não desaparece, ela nos testa, nos desafia, nos chama de volta. O empata precisa resistir à nostalgia do cárcere, ao desejo de se encolher novamente para caber no espaço estreito da aprovação alheia. É aqui que a batalha interna atinge o auge. Você já se pegou sentindo saudade daquilo que te destruía, só porque era familiar? Cada passo nessa espiral é acompanhado por memórias que voltam com força. O empata relembra todas as vezes em que foi manipulado, todas as culpas que carregou por sentir demais, todas as vergonhas de não ser forte o suficiente. Mas algo dentro dele começa a sussurrar uma nova narrativa. Talvez essa sensibilidade tenha sido, o tempo todo, sua maior arma. Talvez aquilo que parecia fraqueza fosse, na verdade, um chamado para ver o que os outros não veem. E, de repente, a dor se converte em visão. Enquanto isso, o narcisista, incapaz de lidar com essa mudança, intensifica sua máscara. Ele grita mais alto, manipula com mais força, tenta se reafirmar em desespero. Mas o olhar do empata, agora desperto, já não se deixa enganar. O jogo que parecia eterno começa a ruir. É como assistir a um teatro onde os cenários desmoronam no meio da cena. E o mais perturbador é que o narcisista sabe disso. Ele sente a plateia desaparecer, sente o palco desabar. O que resta sem espectadores. E nesse momento, o empata experimenta um paradoxo inquietante, compaixão pelo próprio algoz. Porque ao enxergar além da máscara, ele vê a criança ferida, o vazio que grita, a carência que nunca foi curada. Jung afirmava que todos carregamos dentro de nós não apenas o que somos, mas também o que poderíamos ter sido. O empata percebe que o narcisista não é apenas um inimigo externo, mas um reflexo do que poderia ter se tornado se tivesse se perdido de si. Você já olhou para alguém que te feriu e enxergou nele sua própria sombra não vivida? Essa percepção, no entanto, não enfraquece o empata. Pelo contrário, o fortalece. Porque agora ele entende que não precisa lutar contra o outro, apenas permanecer fiel a si mesmo. A compaixão não é conivência, é clareza. E essa clareza é insuportável para quem vive de ilusões. O narcisista não suporta ser visto com essa nitidez, porque a visão do empata é como um espelho que reflete não o disfarce, mas o abismo. E ninguém sobrevive ileso diante do próprio abismo. Aqui a energia muda. O empata deixa de ser reativo e se torna criador. O crescimento espiritual não é apenas a libertação do narcisista, mas a libertação da necessidade de qualquer narrativa que não seja sua. É como sair de uma prisão sem grades. De repente, você percebe que o espaço sempre esteve aberto, que quem se mantinha acorrentado era você. Essa descoberta é libertadora, mas também assustadora, porque se não há mais grilhões, não há mais desculpas.
A responsabilidade pelo caminho é total. Você está pronto para carregar essa responsabilidade? E o mais surpreendente é que, nesse ponto, o empata já não precisa aniquilar nada. O narcisista se dissolve por si só, como fumaça diante do vento. O que parecia uma luta sangrenta termina em silêncio. Não porque o empata venceu, mas porque deixou de jogar. E é nesse abandono do jogo que reside a verdadeira aniquilação. Não é derrota, não é vitória, é transcendência. Mas ainda resta uma questão: o que acontece depois? Quando o narcisista deixa de ter poder, quando a máscara cai, quando o teatro acaba, o que sobra? Esse é o mistério que ainda paira no ar e que só pode ser respondido mergulhando mais fundo nessa jornada. O silêncio que se instala depois da queda da máscara é talvez mais ensurdecedor do que qualquer grito. O empata, ao atravessar essa fronteira invisível, sente que algo dentro dele também se desmorona. Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor, e é justamente essa dor que agora se transforma em revelação. Porque ao ver o narcisista reduzido ao vazio, o empata enxerga também todas as vezes em que acreditou nesse vazio como verdade. E essa constatação rasga como uma lâmina quanto da sua vida foi gasto acreditando em ilusões. É nesse ponto que a viagem se torna ainda mais visceral. O empata percebe que o narcisista nunca teve o poder que parecia ter. O verdadeiro poder estava sempre no olhar que cedia, na entrega silenciosa, na necessidade de aprovação que o alimentava. Esse é o choque. Não foi o outro quem roubou, foi você quem entregou. E ao tomar consciência disso, o peso é quase insuportável. Você já se pegou lembrando de tudo o que tolerou em nome de um amor falso e sentiu o estômago revirar de raiva e tristeza ao mesmo tempo? A sombra interna emerge com violência. O empata sente raiva, sente nojo, sente vontade de gritar. Mas, ao mesmo tempo, uma voz mais profunda sussurra: tudo isso faz parte. Jung lembrava que o ouro está na sombra, e talvez seja exatamente essa raiva que abre o caminho para a cura. Porque é nesse fogo que se queima a ingenuidade, é nessa chama que se dissolve a necessidade de ser sempre o bom. O empata percebe que ser inteiro não é ser perfeito, é ser verdadeiro. E a verdade, por vezes, é incômoda, feia, crua. Enquanto isso, o narcisista continua a girar em círculos. Ele tenta resgatar o controle, lança olhares, palavras, armadilhas. Mas o impacto é diferente agora. É como ver uma peça repetida dezenas de vezes. O encanto desapareceu. O empata já não é plateia, já não se hipnotiza com o drama. E essa indiferença é o golpe final, porque não existe pior punição para quem vive de atenção do que ser privado dela. Você já reparou que quando você deixa de reagir, a manipulação perde todo o sentido? Mas essa indiferença não vem fácil. É preciso atravessar a tempestade interna, enfrentar memórias que sangram, aceitar que durante anos se viveu acorrentado por correntes invisíveis. E aqui surge a compaixão mais dura de todas, a compaixão por si mesmo. O empata precisa aprender a perdoar sua própria ingenuidade, sua própria entrega, seu próprio silêncio. Porque sem esse perdão, a cicatriz continua aberta. Jung dizia que ninguém se cura sem se aceitar inteiro, até mesmo aquilo que rejeita. Nesse processo, o empata descobre algo que muda a perspectiva. Ele não está apenas enfrentando o narcisista, está enfrentando um arquétipo universal. O narcisista não é só uma pessoa, é uma força, um padrão, uma energia que se repete em gerações, em culturas, em histórias. E perceber isso é libertador, porque retira o peso da pessoalidade. Não se trata apenas de você contra ele, mas de uma dança cósmica entre sombra e luz. Você sente como se tudo o que viveu tivesse sido parte de algo maior, como se estivesse encenando um mito antigo. E ao se perceber nesse mito, o empata encontra propósito. O sofrimento não foi em vão, foi iniciação. Cada lágrima, cada noite em silêncio, cada dúvida que parecia interminável, tudo isso foi parte de um rito de passagem. O empata começa a perceber que, ao sobreviver, se transformou em algo novo. Alguém que não apenas vê, mas enxerga. Alguém que não apenas sente, mas compreende. Alguém que não apenas sobrevive, mas cria. Esse é o renascimento que se anuncia no horizonte. O narcisista, diante disso, desaparece. Não porque foi destruído, mas porque perde sentido. O
que é uma máscara sem olhos para contemplá-la? O que é um jogo sem jogadores? O que é um rei sem reino? O empata, agora desperto, caminha para além do palco. E é nesse movimento que a verdadeira aniquilação acontece. Não há batalha, não há sangue, há apenas ausência. A ausência que destrói o poder ilusório do manipulador. E aqui surge o vazio, mas dessa vez não como ameaça, e sim como possibilidade. O vazio deixa de ser prisão e se torna espaço aberto. É nesse espaço que nasce o novo eu, não definido pelo olhar do outro, não moldado por expectativas, mas forjado, na verdade, do próprio ser. E esse vazio, que antes parecia morte, agora se revela como berço de criação. Você já sentiu o medo se transformar em espaço de liberdade? Mas a espiral não para aqui. O crescimento espiritual não tem ponto final. É um movimento contínuo de mergulho e ascensão. O empata percebe que ainda há camadas a serem exploradas, que a sombra sempre trará novos testes, que a individuação não é destino, mas caminho. E nesse caminho, o que antes parecia aniquilação, se revela como o maior presente, a possibilidade de ser inteiro. Então, a pergunta que ecoa é inevitável. Se o empata, ao crescer espiritualmente, aniquila o narcisista, o que acontece quando esse processo se completa? Que mundo nasce quando a verdade toma o lugar da ilusão? O empata agora, em um estado de consciência ampliada, começa a perceber que cada cicatriz de sua história se conecta como peças de um mosaico maior. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio imposto, cada manipulação sofrida, tudo se transforma em símbolos que carregam significados ocultos. Carl Jung dizia que os arquétipos não apenas vivem em nós, mas nos atravessam, moldando destinos. E talvez seja exatamente isso que você começa a sentir agora, que sua dor não pertence só a você, mas a uma história que se repete em milhares de almas. Nesse mergulho, o empata descobre que sua sensibilidade nunca foi fraqueza, mas uma chave. Uma chave que abre portas invisíveis, que revela segredos guardados no inconsciente coletivo. O narcisista, ao tentar esmagar essa sensibilidade, apenas a fortaleceu sem perceber. É como se o peso da opressão tivesse moldado músculos invisíveis na alma. O empata, que antes acreditava ser pequeno, agora se percebe como um espelho da própria totalidade. Você já teve a sensação de que sua maior dor escondia também sua maior dádiva? O narcisista, diante dessa revelação, se desespera. Ele sente que perde a única fonte de alimento que sustentava sua existência. Sua máscara, outrora imponente, começa a se despedaçar diante do olhar que já não cede. É como um castelo de cartas, ruindo com o menor sopro de vento. Mas a tragédia é silenciosa. Não há explosão, não há espetáculo, há apenas a implosão lenta de uma estrutura que nunca foi real. Você consegue imaginar o terror de perceber que tudo o que sustentava sua identidade era apenas ilusão? E enquanto o narcisista cai, o empata não celebra, porque a verdadeira vitória não é a destruição do outro, mas a libertação de si mesmo. Jung nos lembrava que ninguém é verdadeiramente livre enquanto estiver preso ao ódio. O empata entende isso. A aniquilação não é vingança, é transcendência. E essa transcendência dói, porque exige abrir mão do desejo de provar algo. É uma renúncia silenciosa, quase cruel. Abandonar o jogo, abandonar a necessidade de vencer e simplesmente ser. Mas esse ser não é vazio, é presença. É a consciência nua, firme, que não precisa de máscaras nem de plateia. O empata desperto carrega em si uma força que não grita, mas que é sentida como um terremoto invisível. Ele não se impõe, mas sua simples existência expõe as mentiras ao redor. O narcisista, incapaz de suportar essa clareza, se dissolve como sombra diante do sol. E aqui a metáfora se cumpre. A luz não luta contra a escuridão, apenas a revela. Ainda assim, a jornada não é tranquila. O empata sente a vertigem da liberdade, sente o medo do espaço aberto, sente a responsabilidade de caminhar sem correntes. O desconhecido é assustador, mas também é convite. O crescimento espiritual é isso, atravessar a escuridão para nascer no espaço onde nada mais pode ser controlado, exceto a si mesmo. E nesse espaço, cada passo é criação, cada escolha é destino.
O mais inquietante é perceber que o narcisista não desaparece do mundo, apenas perde poder sobre quem desperta. Outros ainda estarão presos, outros ainda sustentarão a ilusão. Mas o empata agora se torna sinal, referência viva de que é possível atravessar o labirinto. Essa é a verdadeira aniquilação. Não a queda de um indivíduo, mas a ruína de um padrão. É como quebrar uma corrente que aprisionava gerações. Você já sentiu que sua libertação pode abrir caminho para muitos além de você? E nesse ponto da espiral, o empata percebe que não caminha mais sozinho. Porque ao tocar sua própria sombra, ele toca a sombra do coletivo. O que ele vence dentro de si reverbera como onda invisível no inconsciente de todos. O narcisista, nesse sentido, não foi apenas inimigo, foi mestre involuntário, instrumento do despertar. E essa percepção é ao mesmo tempo inquietante e libertadora. Como aceitar que aquilo que quase te destruiu foi também o que te fez renascer? O silêncio volta a se instalar, mas dessa vez não é vazio. É plenitude. O empata respira e entende que não há mais nada a provar. A aniquilação não foi espetáculo, mas processo. Não foi vitória contra alguém, mas vitória contra a ilusão. É aqui que se abre o mistério maior. Se a máscara caiu, se o teatro acabou, o que nasce no palco vazio da consciência? Esse enigma permanece suspenso como um portal ainda não atravessado. O empata sente que há mais além, que o crescimento não termina na libertação do narcisista, mas se expande para algo ainda maior. Um chamado que não pode ser explicado em palavras, apenas vivido. O empata, ao atravessar essa nova camada, descobre que a batalha nunca foi apenas entre ele e o narcisista. Era desde o início um duelo arquetípico entre forças que habitam dentro de cada ser humano. Carl Jung afirmava que o encontro com a sombra é inevitável, e aqui esse encontro se torna visceral. O narcisista externo nada mais era do que um mensageiro daquilo que já pulsava escondido no inconsciente. A verdadeira aniquilação não acontece quando o outro cai, mas quando o espelho interno se despedaça, revelando o rosto esquecido da própria alma. Você já sentiu o choque de perceber que o inimigo que temia estava dentro de você o tempo todo? Nesse instante, o empata percebe que sua sensibilidade é um farol que ilumina tanto a beleza quanto os abismos. O mesmo dom que o fez sofrer é o que agora o capacita a enxergar padrões que ninguém mais vê. Ele começa a decifrar os símbolos, as repetições, os ciclos que antes o aprisionavam. Não há mágica, não há atalhos, há apenas clareza. E a clareza, embora libertadora, também é insuportável para quem ainda deseja se esconder. É como se cada gesto, cada palavra do narcisista ecoasse como um código decifrado. Não há mais mistério no teatro dele. O narcisista, percebendo isso, sente o colapso inevitável. Sua identidade dependia do jogo, da ilusão, da plateia que reagia. Sem reação, sem reflexo, ele se confronta com o próprio nada. E o nada é o que mais teme. O empata assiste em silêncio, sem celebrar, sem ironia, porque já compreende que não existe prazer em ver a ruína do outro. Existe apenas constatação: o jogo terminou. Mas no fim das contas, quem realmente venceu? Ou será que não existem vencedores, apenas despertares? Esse é o ponto em que a jornada atinge uma profundidade quase mística. O empata sente em seu corpo não apenas a libertação pessoal, mas uma expansão que ultrapassa seus limites individuais. Eu falava que a alma individual está conectada ao inconsciente coletivo, e aqui isso se confirma. A queda do narcisista não é apenas uma vitória íntima, mas uma ruptura no tecido simbólico que sustenta padrões universais. É como se o despertar de um empata abrisse um portal para todos que ainda estão presos. Você consegue sentir como seu próprio processo ecoa além de você? E é nesse eco que o verdadeiro mistério se anuncia. Porque se o narcisista foi aniquilado, não resta apenas liberdade, resta um vazio que precisa ser preenchido. Não um vazio de dor, mas um vazio criativo, fértil, onde tudo pode nascer. O empata, ao chegar aqui, encara a pergunta mais difícil. Quem sou eu sem a dor que me definia? Quem sou eu sem o inimigo que me dava forma?
Essa pergunta não se responde com palavras, mas com vida. Mas a vida aqui não volta a ser a mesma. O empata não retorna ao ponto de origem, porque o caminho já deixou marcas irreversíveis. Ele caminha agora com outro olhar, outro peso, outra consciência. Nada do que antes parecia sólido permanece intacto. Tudo se torna símbolo, metáfora, linguagem secreta da psique. É como se cada gesto cotidiano carregasse significados ocultos. E essa percepção, ao mesmo tempo que liberta, também exige coragem. Você está pronto para viver em um mundo onde tudo fala, tudo aponta, tudo revela? O narcisista, nesse cenário, já não é figura central. Torna-se sombra distante, lembrança de um papel antigo, mas o impacto da sua presença permanece como cicatriz arquetípica. É uma cicatriz que não deve ser esquecida, porque ela conta a história de como a alma foi forjada. O empata aprende que não se trata de apagar o passado, mas de integrá-lo, porque sem essa integração, a sombra volta a dominar. E assim, o empata se aproxima do mistério final, a integração total. Mas antes de atravessar esse limiar, precisa ainda enfrentar a última ilusão, a de que a jornada já terminou. Jung advertia que a individuação é um processo sem fim, uma espiral que nunca se fecha. O empata sente isso agora, como se cada revelação fosse apenas o prenúncio de outra ainda mais profunda. A aniquilação do narcisista foi apenas a primeira queda. O que vem depois, ninguém pode antecipar. O vazio continua ali, pulsando como promessa e ameaça. O empata respira, sente o peso e a leveza dessa nova existência e percebe que não há retorno. Uma nova etapa se anuncia, mas seu contorno ainda é invisível. É um território inexplorado, onde cada passo é um risco e uma criação. Você ousaria atravessar esse portal sem saber o que existe do outro lado? Há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. E é nesse silêncio que a jornada do empata se revela como um eco eterno, uma melodia subterrânea que continuará ressoando muito depois que esta voz se calar. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos volta como destino. E agora você sente em cada fibra que o destino pode ser reescrito. Não pela luta, não pela vingança, mas pela simples coragem de olhar para dentro sem desviar os olhos. O empata cresce quando transforma sua dor em raiz. Uma raiz que mergulha fundo na escuridão da própria sombra e dali retira a seiva da verdade. E o narcisista, diante desse crescimento, se desfaz não por ataque, mas por revelação. A luz não precisa destruir, basta existir. Você já percebeu que, às vezes, a maior vitória é simplesmente permanecer de pé, enquanto tudo ao redor desmorona? Essa experiência não é uma teoria distante, é um chamado íntimo. Porque em cada um de nós há um empata que sangra e um narcisista que grita. A batalha não é apenas entre pessoas, é um duelo arquetípico que molda a própria alma. O que você sentiu aqui não é sobre o outro, é sobre você, sobre as partes que insiste em esconder, sobre as máscaras que ainda sustenta, sobre os silêncios que esperam ser quebrados. E se toda a dor que você carrega for, na verdade, a matéria-prima da sua transformação, e se cada vez que você pensou estar se despedaçando, estivesse apenas abrindo espaço para nascer de novo, o crescimento espiritual do empata é isso. Não a fuga do sofrimento, mas a capacidade de transformá-lo em fogo alquímico, em luz que arde, mas ilumina. O narcisista, agora reduzido a pó simbólico, deixa uma marca que não pode ser apagada. Essa marca é lembrança e aviso. Nunca se esqueça de quem você é quando o outro tentar te convencer do contrário. Jung lembrava que o inconsciente guarda símbolos que nos governam até que aprendamos a decifrá-los. Talvez este vídeo não tenha te dado respostas, mas tenha plantado chaves invisíveis em seu coração. O verdadeiro segredo
não está na aniquilação do narcisista, mas na revelação do empata. Quando você se reconhece inteiro, nada mais pode te manipular. A sombra continua existindo, mas já não governa. E esse é o triunfo silencioso. Viver sem precisar vencer, existir sem precisar provar, respirar sem precisar pedir permissão. Agora feche os olhos por um instante. Lembre-se da imagem de uma máscara se despedaçando em fragmentos brilhantes. Sinta a força que nasce quando você decide não mais se curvar. Esse é o símbolo que ficará gravado em sua mente. A certeza de que ninguém pode arrancar de você aquilo que já é seu por direito, sua verdade. E talvez, nos próximos dias, em momentos aleatórios, essa lembrança volte, a do empata em pé, firme, diante do vazio, transformando dor em presença. Quando esse eco retornar, saiba que não será apenas memória, será a prova de que algo despertou em você. A transformação não acontece em um instante, mas em cada escolha que você faz a partir daqui. E se esse conteúdo tocou algo dentro de você, compartilhe esse eco. Deixe sua marca nos comentários, curta, inscreva-se, não como um gesto mecânico, mas como quem decide caminhar junto nessa travessia. Cada ação sua é um reflexo desse despertar. Porque no fim, e aqui está o segredo disfarçado de simplicidade, o empata não destrói o narcisista. Ele o dissolve apenas por existir, e talvez agora você comece a existir de uma forma que jamais imaginou possível.